Você perguntou? Sim, eu não assisti porque essa mesma avaliação que o Andrew se enrolou essa semana, eu também fiquei meio enrolado, aí eu não consegui ler o texto, não consegui ver o vídeo, eu fiquei totalmente enrolado. Não, tudo bem, você que tinha perguntado do vídeo. O vídeo não é matéria da aula, é porque alguém me perguntou sobre a coisa da racionalidade do Bolsonaro, a racionalidade dos bolsonaristas. E eu estava discutindo com vocês que vocês nunca podem tratar o objeto de pesquisa de vocês, que é o ser humano, que é a cultura, que é a ação política, o que quer que seja, como algo irracional. Tem sempre uma lógica. O ser humano, ele é racional, tá? Toda vez que ele age. Pode não ser uma racionalidade sua, mas ele tem uma lógica ali. A gente vai ver isso de maneira mais detida falando da antropologia agora, mais semana que vem, na verdade, porque um dos grandes saltos nas ciências humanas de um modo geral, mas na antropologia em particular, foi entender o funcionamento da linguagem, de o que é uma língua, e o que é a comunicação através da linguagem. E uma das coisas mais importantes que a gente descobriu é que isso no século XX, tá? Isso foram os linguistas e os antropólogos, o Bucaro, isso foi saltando para várias áreas das ciências humanas. É que toda a linguagem, ela não tem um referencial na realidade, no sentido de que a produção de sentido, ela não se dá em razão de algo objetivo e real. A produção de sentido na linguagem, ela é sempre aleatória. As palavras têm sentido porque elas criam uma teia de significados relativos umas às outras, não em razão da realidade. Tem várias pesquisas que mostram isso, vou até botar um vídeo para vocês sobre linguística, ele está em inglês, mas é 10 minutinhos só. Tem uma pesquisa empírica que foi feita no século XX, que eles pegaram assim, uma tarja de cores, com várias cores, e mostrava essas cores para uma população indígena, uma população selvagem, sempre entre aspas selvagem, tá? E eles olhando para aquela tarja, eles perguntavam qual é o nome dessa cor, qual é o nome dessa cor, qual é o nome dessa cor. Tinha tribos que tinham nomes diferentes para várias cores, e tinha outras tribos que tinham o mesmo nome para vários tons de cor. Então, ou seja, o nome que se dá para uma coisa não tem nada a ver com a realidade, necessariamente. Se você perguntar para os Inuit, para uma tribo nativa esquimó, que a gente chama de esquimó, mas esquimó é o nome errado, tá? Inuit, que eles chamam lá. No Canadá, no norte do Canadá, eles têm 40, 70 palavras diferentes para a palavra gelo. A gente chama gelo, eles têm uma palavra para o gelo que cai na primeira chuva de primavera, o gelo que derrete da montanha quando o sol esquenta. Cada coisa dessa é uma palavra. É um recorte linguístico que eles fazem. Ou se você perguntar para um brasileiro o que é corrupção, o brasileiro tem 200 palavras para corrupção, né? Cutruca, sei lá, fala. Eu estou tentando lembrar aqui, porque a gente fica pensando em abstração, mas assim, tem várias palavras para corrupção no Brasil, porque é uma coisa muito que permeia o nosso dia a dia, né? No noticiário e tal. Assim como a neve e o gelo permeiam os Inuit, a corrupção permeia a vida do brasileiro. Então, a gente tem várias palavras. Então, não é a realidade porque existe, então, necessariamente, toda cultura vai ter uma palavra para aquilo, toda língua vai ter uma palavra para aquilo, porque aquilo existe na realidade. Não. As palavras, elas produzem sentido a partir de uma teia de significados que elas tecem uma em comparação com as outras palavras. O significado é sempre relativo e a razão é sempre intersubjetiva. Então, isso é uma chave da linguística. Isso tem várias repercussões. Por exemplo, tem um autor do direito, sociólogo, que é um cara chamado Jürgen Habermas, que vocês vão estudar mais para frente, talvez um pouquinho, que é um filósofo da Escola de Frankfurt, que ele basicamente pega esse achado e elabora sobre a ideia de que a linguagem ela só se produz, social, né? Então você tem que falar alguma coisa que os outros vão entender. Então, toda vez que você tenta se comunicar através da linguagem, você sempre tem que pensar no outro, automaticamente. E você não pode forçar a pessoa a entender a sua racionalidade. Então, você tem que sempre falar pensando em como que o outro vai te entender. E, nesse momento, você cria uma regra, uma lógica, que vai além de si mesmo, vai além do seu eu, pensando no coletivo. E isso não pode ser feito com violência. Então, a linguagem é uma regra, uma instituição política nesse sentido, que você cria a partir do consenso, sempre através do consenso. Né? Diferente de uma regra da lei, por exemplo, que você pode obrigar as pessoas a obedecerem a partir do uso da violência. No caso da linguagem, é impossível. Você pode bater na pessoa tanto que você quiser, se você não falar alguma coisa que ela vai entender, ela não vai conseguir entender. Né? Então, a partir daí, ele elaborou um monte de coisa sobre o direito, sobre como que o direito pode ser mais consensual, a construção da deliberação da democracia e uma série de coisas.
Mas, em particular, para entender a antropologia, é importante esse salto, porque a gente vai ter que passar a enxergar o sentido das coisas para os nativos que você está estudando. Mas depois eu caio, não sei quando a gente for falar de Geertz, vamos olhar o Malinowski. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu falar antes. Tem o trabalho que eu passei já na próxima aula, tá? Já botei o texto do Geertz para a próxima aula. Eu quero fazer, talvez eu já comece na próxima aula, porque a gente tem aqui umas 5 ou 4 aulas pela frente só. Então, eu quero começar a passar algumas pesquisas empíricas para vocês, mostrando, né, essa discussão que a gente teve sobre ciência. Eu quero pegar um texto, talvez de RI, talvez de ciência política, talvez uma coisa minha até. Como é que é uma pesquisa empírica nesse registro popperiano, nesse registro de falseabilidade, de tentar falsear né, de produzir teoria e tentar testar empiricamente essa teoria, que é essa coisa do Popper. Depois eu quero mostrar uma pesquisa para vocês na forma da antropologia, que é outro registro epistêmico. Isso que a gente faz nas ciências duras, a gente não se faz na antropologia, por várias razões que eu vou explicar hoje, inclusive. E depois alguma coisa da sociologia, talvez alguma coisa Foucaultiana, tá? Michel Foucault, a coisa da necropolítica, que é outro registro epistêmico também. Não dá para você pegar uma pesquisa da ciência dura, a la Popper, ciência política, economia hard, e tentar testar uma hipótese da antropologia, porque são conversas completamente diferentes. Você não pode usar um para desprovar o outro. E a gente já vai entender melhor por quê. Então, eu já quero parear os próximos textos com pesquisas empíricas, para vocês terem uma noção um pouquinho de como é que é na prática, tá? Mas vamos ver. O Malinowski e o Geertz, vocês vão ler na antropologia também, com certeza. O Geertz, com certeza, o texto da semana que vem. Mas eu queria mostrar porque o registro epistêmico da antropologia como um todo e de várias outras partes das ciências humanas trabalham nesse registro da antropologia, que é tentar entender o outro, interpretar a cultura, interpretar o outro. E aí, vamos falar um pouquinho da evolução da antropologia antes de entrar no texto do Malinowski. Eu botei 3 textos essa semana, o principal é o Malinowski, tá? Porque tem metodologia ali, a gente está discutindo metodologia, o Malinowski faz um esforço metodológico muito grande ali. Mas os demais são interessantes para pensar a evolução da antropologia como área do conhecimento. As ciências sociais, os 3 ciências sociais, ciência política, antropologia e sociologia, elas, como disciplinas, começaram basicamente no século XIX, mas particularmente a sociologia e a antropologia. Tá? A ciência política é um negócio que tem desde a Grécia. Né? A gente até hoje lê Aristóteles, lê São Tomás de Aquino, lê Hobbes é essencial na ciência política, e esses caras são do século XV, século XVI, século III, século antes de Cristo. Então, a ciência política tem uma produção teórica mais antiga. A antropologia e a sociologia, não. E aí, elas aparecem no século XIX, a sociologia para estudar a sociedade moderna, essencialmente o mundo do trabalho e do capital. E aí você tem os 3 porquinhos, o Weber, o Marx e o Durkheim, para falar de sociologia, das estruturas sociais, de como é que é a apropriação do trabalho, enfim, a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais na sociologia mais para frente. Já falamos de Weber, mas a gente talvez volte um pouquinho de novo. E a antropologia vai estudar o mundo pré-moderno, tá? A ideia era que a antropologia fosse estudar as culturas selvagens, as culturas não modernas, e aí esse registro é muito complicado no início, porque é um registro de uma funcionalidade que ia servir ao colonizador. Então, o antropólogo ia estudar os povos nativos na África, que depois iam ser colonizados pelo centro europeu, pelos países das metrópoles europeias. Então, produzir esse conhecimento se prestava a informar o colonizador como melhor dominar o colonizado. Então, a antropologia tem um histórico muito complicado no início, e os antropólogos perceberam isso de cara, já quando eles começaram a ter contato com as civilizações e tal, eles sentiram que tinha alguma coisa errada ali no que eles estavam fazendo. Que era informar como que a dominação ia ser feita. Isso no registro prático. Num registro mais teórico, a própria antropologia começou a se questionar, porque as primeiras... O livro do Rocha mostra isso muito bem. Você tem 3 momentos na antropologia, basicamente. Você tem uma antropologia inicial, que é feita antes de existir a disciplina da antropologia, e o Rocha fala que é o momento do exótico, que você se assusta com o outro,
Deixa eu pegar aqui um pedaço aqui do texto do Rocha para mostrar para vocês o que ele diz. Não, esse aqui é antropologia. Espera aí. Rocha. A gente não vai ler o livro do Rocha. É um livro curtinho. Se vocês quiserem dar uma lida, ele é ótimo, tá? Mas eu quero pegar só um pedacinho para mostrar para vocês esse movimento que ele faz. O que é etnocentrismo, tá? Deixa eu pegar aqui, no primeiro capítulo. Pensando em partir. Aí, de repente, nos deparamos com o grupo do diferente, que às vezes nem sequer faz coisas como as nossas, ou quando as faz, é a forma tal que não reconhecemos como possíveis. E mais grave ainda, este outro também sobrevive à sua maneira, gosta dela, também está no mundo, e ainda que diferente, também existe. Esse choque gerador do etnocentrismo gera uma reação hostil, tá? Como é que aquele mundo de doidos pode funcionar? Espanto, como é que eles fazem? Curiosidade perplexa. Eles só podem estar errados, ou tudo o que eu sei está errado. Dúvida ameaçadora. Então, a vida deles não presta, é selvagem, bárbara, primitiva, decisão hostil. Os primeiros caras que escrevem, assim, os jesuítas, o Pero Vaz de Caminha, quando escreve a carta para Portugal sobre os brasileiros, sobre os nativos aqui no Brasil, tem um pouco desse espanto, e quando você encontra o outro nesse momento, o fato do outro existir de uma maneira diferente da sua questiona a sua própria existência, a forma de produção de ideias, a sua própria ideologia, e aí você hostiliza o outro nesse primeiro momento, porque aquilo desafia a sua própria existência, questiona o seu modo de viver e toda a violência que você passou para se inserir na sua sociedade, porque todo o processo de sociabilização do indivíduo é um processo violento, tá? O Freud mostra isso muito bem no Mal-Estar da Civilização. Né? A pessoa, quando ela nasce, ela é sexualizada e cheia de... ela passa a ter desejos que são colocados para ela na sociedade e, ao mesmo tempo, esses desejos são reprimidos. Então, todo o processo de socialização é um processo violento no sentido de que impõe ao indivíduo ele reprimir os seus desejos e se colocar na sociedade de acordo com as regras da sociedade. E aí, quando você encontra uma outra sociedade que fez outras escolhas, de outras violências, outras regras, e vive de outra maneira, de repente, tudo aquilo coloca em xeque a violência pela qual você passou para a sua própria sociabilidade. Quando os portugueses viam os índios andando pelado por aí, né, não existia o machismo como existia na Europa e outras coisas, de repente, eles se espantam com aquilo, porque... né, eles só podem ser selvagens, estão longe de Deus, esse povo está errado, eles precisam ser catequizados, salvados, vão botar roupa, isso aí está errado, não sei o quê. Então, esse espanto inicial é o primeiro movimento que a antropologia faz, os primeiros autores, mesmo antes de existir a antropologia. O segundo movimento que a antropologia faz, que está aqui no livro do Rocha também, talvez eu tivesse dado esse livro para vocês, em vez do texto do Malinowski, que ele é muito bom nesse sentido. O segundo movimento que ele faz é tentar criar teorias para explicar o outro dentro de uma continuidade universal, ou seja, umas teorias que expliquem todos os seres humanos, todas as sociedades, de alguma maneira, né? E aí, nessa tentativa, criou-se o evolucionismo na antropologia. E o etnocentrismo aparece de maneira muito forte. Aí, etnocentrismo é um xingamento para um antropólogo, tá? Se você quer xingar o antropólogo, chama ele de etnocêntrico, que é quando você tenta explicar o outro a partir da sua própria lógica. Encaixar o outro, colocar o outro numa caixinha que você criou. Então, isso como teoria no século XIX foi o que a antropologia começou a fazer primeiro, quando ela se constituiu como disciplina, espelhando o evolucionismo darwinista, olhando para o darwinismo, a teoria da seleção das espécies, tentando dar explicações para a evolução da humanidade da mesma forma. E aí colocar o nativo, o selvagem, como um estágio evolutivo para o moderno, que seria o mais evoluído. E isso aparece direto nos autores. Tem muita gente que pensa dessa maneira hoje em dia, tá? Pensa assim, nem percebe, olha para o outro e diz que o outro é selvagem, é evoluído, não é moderno, né? E tenta colocar ele numa escadinha onde eu sou o evoluído, eu branco, homem, cristão, português, europeu, e o outro
é esse selvagem que não tem Deus ainda, que anda pelado na rua, que não fala direito, né, que não tem grandes prédios, grandes igrejas, então ele está muito evoluído ainda, não tem acesso à tecnologia que eu tenho. Então, a antropologia fez isso no início, tá? Muito. E isso é super complicado. No final do século XIX para o século XX, isso começou a ser completamente desconstruído pela antropologia. Os antropólogos perceberam que para tentar produzir alguma forma de conhecimento relevante para entender o outro, você precisa entender o outro segundo a lógica dele, e não colocar a lógica dele depreciada em relação à lógica de onde está produzindo o conhecimento, né? A lógica do eu, no caso, que é a lógica do europeu, pesquisador que está indo lá estudar o índio e tal. Esse choque foi super importante para a antropologia passar por essa transição. E ela só vai se completar com o Geertz, que a gente vai olhar na aula que vem. O próprio Malinowski, ele ainda está numa lógica funcionalista, que ele tenta achar regras e padrões em todas as sociedades que explicam a cultura que aquela sociedade produz. Nesse texto em particular, a gente vai ver que o Malinowski, primeiro ele se preocupa com muitos dados objetivos, ele vai medir as ilhas, falar das pessoas, como é que é o físico delas, como é que elas se vestem, até porque ele tem uma ânsia de que o conhecimento dele seja respeitado, tal qual o conhecimento científico feito nas outras ciências chamadas ciências duras, a biologia, a física, né, essas outras áreas de conhecimento, e seja possível você provar coisas tal qual nessas outras ciências. Então, o Malinowski ainda está um pouco nesse registro. Deixa eu pegar uma passagem dele aqui. Opa. Eu estava dando uma olhada rápida, ainda agora eu peguei. Quem não leu ainda, começa a ler da página 35, tá? Essa primeira parte aqui não é nem ele. E tem uma parte que vocês pulam. Espera aí. Eu separei ainda agora. Ele usa a expressão... Vamos aqui. A etnografia, ciência em que o relato honesto de todos os dados é talvez ainda mais necessário que em outras ciências. Não. Cadê? Tá aqui. A meu ver, um trabalho etnográfico só terá valor científico irrefutável. Essa palavra irrefutável está muito pesada, tá, para o antropólogo. O antropólogo ele não produz conhecimento fazendo testes empíricos irrefutáveis. Na verdade, o antropólogo ele é um intérprete. Ele é como se fosse um tradutor de uma cultura. Né? E uma tradução, ela não é que ela é refutável ou irrefutável. Se a própria linguagem ela muda e o sentido que uma determinada palavra tem muda ao longo do tempo, muda inclusive para os indivíduos que estão usando aquela mesma palavra naquela mesma cultura, porque às vezes as palavras não significam exatamente as mesmas coisas para duas pessoas diferentes. Então você não tem como produzir conhecimento irrefutável sobre esse negócio, porque esse negócio é fluido, né? O objeto da antropologia é muito fluido. E então ainda está um pouco nesse registro, tá? Mas antes de bater no Malinowski, vamos entender ele um pouquinho mais, porque tem muita coisa nova que ele traz e boa, que antes não se fazia. Na antropologia, o registro da antropologia era muito nessa coisa evolucionista que eu estou falando para vocês. Tem alguns trabalhos assim que são horrorosos de textos de antropólogos. O mais conhecido talvez seja o Lombroso, que talvez vocês estudem em direito, tipo lombrosiano, que eram espécies de antropólogos, biólogos, antropólogos, que procuravam determinar se a pessoa era criminosa ou não a partir das feições físicas da pessoa. Então, se a pessoa tinha um nariz assim, uma testa... Do biotipo da pessoa. Do biotipo, Então, se fulano nasceu com a cabeça assim, a orelha assado, o nariz assado, ela vai ser criminosa no futuro. Não tem jeito, a vida dela está determinada a ser criminoso. Então, tem coisas desse tipo, muito... E ainda perdura hoje ainda essa tese na questão do direito criminal, né? O cara é negro, é pobre, esse perfil tende a ser bandido, né? Ele tende a ser criminoso. Que não perdura no direito criminal, ela perdura... Sim. Você tem toda a razão, Márcio. Ela perdura, muitas vezes, de maneira até inconsciente, mas às vezes consciente mesmo. Me perdoe aí, eu tiro a palavra aí, direito criminal. Por quê? Porque na criminologia que aborda muito isso aí, entendeu? E dentro da linha, né, da questão do crime hoje em dia, existe também uma linha da economia, né? A questão do cidadão ser pobre ou não ser pobre, ele tende a ser criminoso. São várias linhas em termos para definir a tendência da criminalidade. Mas me perdoa aí, por favor, essa colocação. Não,
Achei ótimo que você trouxe, você fez a conexão na hora, porque esse pensamento lá atrás acabou com o status de ciência, mas ele ainda existe na cabeça de muita gente hoje em dia. Né? Na cabeça do policial que para o preto na rua com a camisa do Corinthians, está funcionando o esquema do Lombroso na cabeça dele, ele nem percebe. Só porque o cara está usando o gorro do Corinthians lá e é negro, ele vai ser abordado na rua, vai ser revistado, tratado de maneira mais violenta e tal. Então, a antropologia é muito complicada nesse início. Tem vários autores que se dizem antropólogos, até no século XX ainda, mas que a disciplina já tinha passado disso aí, tá? Que usam antropologia para justificar a antropologia, o conhecimento que se produz acerca, né, das culturas para justificar o nazismo. O que os caras que justificavam o extermínio dos judeus no regime nazista faziam era fazer argumentos culturalistas para dizer que o judeu ele era inexoravelmente um ladrão, um banqueiro que explorava os outros, um cara corrupto, um rato, e tudo isso daí justificava e legitimava a violência do Estado, tá? Então, a antropologia, ela ainda entra em crise. Ela começa em crise já. Fala. Existe ainda, mas eu creio que é uma situação isolada, né, com relação ao neonazista, principalmente ali no Rio Grande do Sul, Paraná, né? Então, existe até São Paulo também, de vez em quando existem ações em cima disso, né? Hoje há uma tendência também à questão dos pessoas, né, homossexuais, aí essa tendência Sim. também nessa abordagem, né? Sim, de bater nos homossexuais na rua, violência. Eu trago também assim, porque são questões que muitas das vezes lá atrás, ou a gente pensava que o Brasil não existia, entre aspas, mas sempre existiu essa descriminalização em termos de regionalização. Por exemplo, o cara do Nordeste em São Paulo, isso aí... Eu era nordestino na Faculdade de Direito da PUC São Paulo, cara. Eu participava de debate do centro acadêmico, os caras me xingavam de Ceará e tal, eu nasci em Natal. E no meio do debate. Então, assim, essas coisas operam na cabeça das pessoas, elas nem percebem hoje em dia. E a antropologia é ótima para mostrar isso daí, porque ela desmonta o discurso da pessoa e tem uma lógica, tá? Sempre tem uma lógica. Na cabeça do cara tem aquela lógica operando. Fala, Márcio. E assim sucessivamente a gente vê nordestino no Amapá, entendeu? Aqui em Macapá, e assim no Brasil todo, né? Essa coisa do eu e do outro. Exato, o jogo do eu e do outro, né? Isso existe, isso aí é fato, entendeu? Isso é fato, né? Mas essa continuidade assim do Brasil ser tão imenso, essa questão de cultura também, né? A gente não tem uma abordagem. A gente só tem, vamos dizer assim, essas discussões paralelas em um determinado momento. Não, Márcio, isso afeta a política pública, isso afeta... produzir, porque está sempre em choque, né? Produzir esse conhecimento, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? Você tem todo um discurso que legitima aquela ação policial e você tem também todo um discurso que se produz de luta contra aquela ação violenta da polícia, né? E o antropólogo ele consegue ver as duas coisas. Tem um texto ótimo que eu queria ver se eu passava para vocês, que mostra a discussão dessas coisas. Mas a gente está muito na frente já, tá? A gente já está falando de antropologia urbana. Eu queria começar com os índios primeiro. Obrigado. E aí, o legal do Malinowski é que ele é um cara que ele está preocupado em entender a lógica do outro por ele mesmo, de certa maneira, tá? É que atrás disso tem uma preocupação dele também de tentar introduzir conhecimento objetivo na antropologia, e isso acabou, ninguém tenta explicar as coisas na antropologia, a gente tenta interpretar, conhecer, mas esse conhecer é muito diferente do explicar do Popper. A gente vai ver isso melhor com o Goethe semana que vem, porque o Goethe é mais teórico. O Malinowski é metodologia e a pesquisa dele sobre o Kula. Ele vai explicar o Kula e tal. Mas o legal do Malinowski é que ele desconstrói o evolucionismo e as teorias mais etnocêntricas europeias do período dele, falando de coisas do tipo, olha, o colar que o Trobriano usa e que ele troca com o outro Trobriano para fazer as trocas, que ele vai descrever no terceiro capítulo, é tão significativo para ele quanto as joias da coroa da rainha lá naquele castelo que tem lá, como é o nome? Onde ficam as joias da coroa, na Inglaterra. Enfim, é tão significativo pro nativo. Não é no Palácio de Buckingham que fica na antiga prisão, que a coroa inglesa usava esse castelo como prisão. Agora o toque da pessoa não deixa, peraí. Onde estão as joias da coroa? Pior que eu já fui lá e vi essa porcaria, não tô lembrando agora.
Torre de Londres, é a Tower of London. Torre de Londres é um antigo castelo, foi o primeiro castelo que os primeiros reis que unificaram a Inglaterra construíram ali em Londres, tá? Essa Torre de Londres é um castelo. Aí depois a cidade cresceu ao redor desse castelo. E depois ele virou uma prisão, aí hoje em dia ele só é uma coisa para turista mesmo. Então ele tem uma parte que ele fala, quando ele está descrevendo o Kula, que ele olhando para o nativo, é a mesma lógica que o nativo tem, é a mesma lógica que as pessoas têm quando estão olhando as joias da coroa, ou quando a gente olha a cerimônia de passagem da faixa presidencial de um presidente para o outro. Essas coisas têm sentido, são instituições da sociedade. E tanto o nativo quanto todo ser humano tem isso, tá? As instituições são o que nos conecta com o nosso passado e nos conectará com as gerações futuras, as instituições políticas nesse sentido, porque elas contêm uma produção de conhecimento e de sentido nelas mesmas. Mas vamos olhar o Malinowski um pouquinho, porque eu também já estou saindo muito do texto, a gente tem que ter cuidado para não viajar demais, tem que se ater ao texto. Então, o primeiro capítulo que eu pedi para vocês lerem, tema, método e objeto da pesquisa, é muito bom porque ele vai falar como é a pesquisa de um antropólogo, quais são as coisas que o antropólogo tem que se preocupar quando ele vai fazer uma pesquisa, e tudo isso é válido, tá, hoje em dia, né, a gente não pesquisa mais trobriano, ou poucos de vocês, talvez aquilo é mais do que eu estou pensando até, vão pesquisar indígenas que não estão, indígenas que estão fora da nossa cultura, né, distante da gente, mas a maioria dos antropólogos está estudando outras coisas, está estudando culturas urbanas, muitas vezes. Você pode fazer antropologia de tudo, porque se você aplicar o método antropológico para entender uma cultura, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Você consegue, tem uma amiga minha que estuda mulheres do PCC presas em São Paulo. Então, ela tinha que entrevistar essas pessoas para entender qual era a lógica do PCC, para entender como é que o PCC tratava as mulheres, qual era a relação do machismo e do feminismo dentro do PCC na cadeia. Então, ali é o outro, ali é o selvagem. Então, só se aplica hoje em dia para tudo. Mas vamos pegar uns pedacinhos aqui, bons dele, que ele fala de metodologia, tá? Olha aqui como ele começa essa parte. Imagine se o leitor, sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou barco que o trouxe afastar no mar até desaparecer de vista. Toda essa parte aqui é importante, que ele vai mostrar que o antropólogo tem que estar imerso na cultura. É que nem aprender uma língua estrangeira, tá? Você não pode ficar conversando com o nativo, você não pode viajar para ir para a Inglaterra, para ser intercâmbio, para aprender inglês, e ficar conversando com os brasileiros que estão viajando contigo. Você tem que sair do português, você tem que se afastar o máximo possível para se imergir naquela nova cultura, para entender qual é a lógica do outro a partir da lógica dele. E aí você absorver e começar a pensar como se fosse um nativo. No Goethe, a gente vê isso de maneira mais gritante, porque ele trabalha com registro linguístico de maneira mais forte, mas o trabalho do antropólogo é um trabalho de tradução de cultura. É como se você tivesse, ao invés de estar traduzindo do inglês para o português, traduzindo do trobriano para, sei lá, para quem você está traduzindo. Você não está traduzindo a língua trobriana, você está traduzindo o trobriano. Como é que ele interpreta o mundo, quais as instituições sociais, como é que as relações se dão naquela sociedade, né? Qual é o sentido que as coisas têm para aquela pessoa, e a partir daí abstrair coisas maiores sobre a sociedade trobriana. Vamos seguir aqui com ele um pouco mais. Tem uma parte que ele fala assim, de 3 ou 4 preocupações que o cara tem que ter. Peraí. Tá aqui, ó. Como sempre, só se pode ter êxito através da aplicação sistemática e paciente de algumas regras de bom senso, assim como de princípios científicos bem conhecidos, e não pela descoberta de qualquer atalho maravilhoso. Aqui começa. Os princípios metodológicos podem ser agrupados em 3 unidades. Em primeiro lugar, é lógico, o pesquisador deve possuir objetivos genuinamente científicos e conhecer os valores e critérios da etnografia moderna. Isso aqui é meio genérico, né? A gente vai entender melhor essas coisas com Goethe, porque, como eu disse, ele é meio funcionalista, o Malinowski, tanto que quando ele vai estudar o Kula, que é uma forma de troca dos trobrianos, ele, por trás
da escolha de objeto dele está a ideia de que todas as sociedades trocam, que o comércio é uma função social, e toda sociedade faz comércio, e, portanto, a interpretação desse comércio vai se dar a partir daí. Não é assim a antropologia, tá? Você não pode explicar a lógica do outro já partindo do pressuposto que toda sociedade tem uma determinada forma de fazer aquilo. Você tem que entender o outro pelo outro mesmo, a partir da lógica dele. Mas, enfim, a segunda parte é mais legal. Olha, em segundo lugar, deve o pesquisador assegurar boas condições de trabalho, o que significa, basicamente, viver entre os nativos sem depender de outros brancos. Lá na frente do texto ele vai explicar isso com mais detalhe. Ele vai dizer, a pessoa não pode estar em contato com os seus iguais. Ela tem que realmente se imergir naquela cultura para entender ela. Nem sempre isso é possível, né? Essa pessoa que estava estudando mulheres do PCC, ela não tem como, só se ela ficasse presa lá dentro com elas e tal. Mas você tem que tentar isso o máximo possível, entrar na cabeça da pessoa mesmo. E você tem outra figura que é professor da FGV de São Paulo. Ele estava estudando policial, corrupção, não necessariamente corrupção, mas assim, como é que os policiais se veem, como é que eles entendem o trabalho deles, como é que eles dão sentido ao que eles fazem, quais são as regras formais e informais que eles usam no convívio deles, como é que eles tratam a abordagem, como é que eles entendem a figura do bandido, quais são os sentidos e significados que eles dão sobre o que eles chamam do bandido e tal. Enfim, para fazer isso, ele passou no concurso de inspetor da polícia e ficou 4 anos trabalhando lá dentro sem falar para ninguém que ele era antropólogo fazendo anotação. Aí, depois que ele sofreu ameaça de morte, tudo, depois que ele publicou o livro. Ele é professor da FGV, antropólogo, estuda coisa hard. Depois ele é professor da FGV de São Paulo hoje em dia. O livro é Trutas, não sei o quê, não sei, depois eu acho, mando para vocês verem. Então, esse é o trabalho de campo do antropólogo. Ele tem que realmente entrar na cabeça do outro e entender qual é a lógica dele, mesmo que seja uma coisa que você não goste. Eu falei na aula passada para vocês que tem antropólogo que estuda o bolsonarismo e tenta entender a lógica e o raciocínio, que sempre tem uma lógica. O ser humano, ele não é louco, entendeu? Mesmo louco, ele tem uma lógica dele, que tem uma racionalidade ali. E você explicitar isso e traduzir isso é o trabalho do antropólogo. E aí você não tem como testar isso empiricamente, porque outra pessoa que for fazer o mesmo estudo que você fez vai encontrar muita coisa parecida, mas não necessariamente igual, né? Semana que vem a gente vai ver como é que se dá a acumulação do conhecimento na antropologia no Gates, mas o que os novos antropólogos fazem em relação aos estudos anteriores é basicamente adensar mais aquela descrição, né? Você pode entender uma língua num patamar, pensando em termos de tradução de língua, tá? O antropólogo, ele também tem que entender muito da língua, porque para você entender o sentido, você precisa entender a língua, mas ele vai além disso, porque você não é só o que as pessoas dizem, mas o que as pessoas fazem, e como elas se comportam e se relacionam umas com as outras, também que o antropólogo vai descrever. Isso não necessariamente é falado, tá? Fala. Podemos dizer, assim, que o ser humano ele é previsível. Não é que ele é previsível, tudo que ele faz, ele produz, do ponto de vista social, ele tem uma lógica para além de si. Quando você usa uma palavra, você está usando aquela palavra para se comunicar porque você sabe que os outros vão entender aquela palavra, ou vão entender alguma coisa próxima do que você quer dizer. Então, você está produzindo sentido para fora de si, você tem que pensar em termos universais, você tem que pensar, eu estou usando a palavra casa, porque a palavra casa é uma palavra que todo mundo entende. Senão, eu não vou conseguir comunicar a minha ideia. Então, toda vez que você se comunica, nesse sentido, é uma ação social, porque você está saindo do indivíduo e partindo para o coletivo. A pessoa tem que entender o sentido. Da mesma forma como quando a pessoa atua na sociedade, ela precisa fazer um exercício de tentar entender como é que a ação dela vai ser compreendida pelos outros, né? Isso a gente pode ver isso num plano político maior, por exemplo, quando um senador, um deputado vai discutir numa CPI o que ele vai dizer, as perguntas que ele vai fazer, ele tem que estar pensando qual é o registro que ele está debatendo para saber como é que ele vai ser entendido. Mas, deixa eu pensar num outro exemplo aqui, o próprio cara que vai trocar o Kula, a gente vai ver no 3º capítulo, ele precisa saber o que significa trocar aquele colar, dar o colar para o outro e receber um colar em troca. Aquela ação tem um sentido social que vai além da simples troca de colar. Aquilo identifica as afinidades, identifica se a pessoa é próxima de mim ou não, se eu posso fazer comércio com ela ou não. Tem um sentido social daquela ação.
Então, isso é uma instituição, no final das contas, tá? O dinheiro, se você vai, o dinheiro é uma instituição, né? O dinheiro é um reservatório de valor, mas aquilo só tem valor porque nós socialmente concordamos que aquele pedaço de papel tem valor. Tá? Se todos nós decidimos que aquele pedaço de papel não vale nada, dinheiro perde o valor. Então, nesse sentido, você tem que pensar sempre numa lógica social, e o papel do antropólogo é descrever esse raciocínio, essa lógica social, quando ele está em contato com outra cultura. Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Então, nesse sentido, fala. Uma pergunta, né? Para o antropólogo, ele olha o ser humano sempre em conexão com o mundo, ou ele vê tanto essa pessoa, como essa pergunta que eu fiz agora, em termos de ser previsível, e também esse mundo, nesse contexto aí? São 3 em 1. Um em cada. Dentro dessa pesquisa, dentro dessa visão. É um pouco mais o primeiro que você disse. Ele está sempre vendo o indivíduo inserido nas suas teias sociais, nas suas relações sociais, e o sentido que ele dá para as relações que ele tem. E para as trocas que ele faz, e para a forma como ele se porta, o que ele diz, para tentar entender o sentido, interpretar esse sentido que a pessoa está dando para a vida dela, para o mundo ao redor dela. Vamos seguir aqui um pouquinho no texto. Finalmente, deve ele aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação de registros de evidência. Ele é um pouco positivista e funcionalista. Ele está preocupado em provar teorias, em fazer coletas e tal. Tudo isso é importante se anotar. Os antropólogos mantêm sempre um diário de campo, eles sempre anotam tudo. Estão muito preocupados com o sentido das palavras que as pessoas dizem para elas mesmas. É meio como um trabalho de psicólogo freudiano, assim, que a pessoa deita no divã e vai dizendo as coisas, e o psicólogo fica, não, peraí, o que você quer dizer com essa palavra? E tal. Por que você fez isso nessa situação? Só que o antropólogo faz isso em relação a uma cultura inteira. Ele está tentando traduzir quais os sentidos que aquela cultura dá para certas coisas, a partir do microcosmo que ele está vivendo, que são as entrevistas, as conversas que ele faz com os indivíduos. Por isso que tem um problema enorme na antropologia, a gente vai ver isso melhor semana que vem, de você fazer afirmações universais a partir do dado coletado, porque o antropólogo está sempre ele está sempre analisando a interpretação que os indivíduos que ele entrevista fazem da sua sociedade. Você nunca tem acesso ao objeto em si, que é a cultura daquela sociedade, porque aquela cultura existe a partir dos indivíduos. Então, você está sempre descrevendo como é que aquilo funciona para aquele indivíduo. E aí o cientista, né, o popperiano, vai dizer, mas você não pode abstrair daí a universalidade. Ele diz, mas a universalidade é impossível de ser abstraída. Outro problema na antropologia, você não pode explicar as coisas, você não pode dizer que a pessoa agiu daquela maneira porque ela pensa assim. Você não sabe o que veio primeiro, se veio a ação ou veio a interpretação da ação. Porque as pessoas elas podem agir e depois justificar o que elas fizeram. Ou elas podem ter essa coisa operando na cabeça, já que leva elas a agirem daquela forma. A gente nunca sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a antropologia ela não produz teoria explicativa, no sentido forte de causa e efeito. Né? Você não pode dizer, um antropólogo nunca pode dizer que o bolsonarista se comportou daquela maneira, foi no protesto, deu tiro para cima, porque ele pensa assim. O que você está estudando é como as pessoas pensam. Se elas agem ou não de acordo com esse pensamento, é algo mais complicado. Ou se o pensamento vem depois, as pessoas primeiro agem de acordo com os desejos dela, as vontades dela, e depois justificam. Para dar um exemplo meio chulo, assim, quando eu estudava na faculdade de Direito, tinha um procurador de justiça que falava para mim, quando eu chego em caso para eu dar parecer na minha frente, primeiro eu olho, aí eu decido o que eu vou fazer. Depois eu vou procurar a justificação. O ser humano, o que a gente diz, o que a gente pensa, funciona muito mais como relações públicas do que a gente faz, do que a gente imagina, tá? Então, a gente primeiro faz as coisas, sem saber muito bem porquê, e depois a gente tenta justificar aquilo na nossa cabeça. O ser humano, via de regra, opera muito mais isso do que pensar de maneira racional sobre o que ele está fazendo. Isso na política a gente vê direto. As pessoas que votam de acordo com a paixão, e depois vão procurar justificar aquilo. Né? Então, é complicado você traçar uma relação entre como as pessoas pensam e como as pessoas agem a partir da antropologia. O máximo que a antropologia faz é descrever como as pessoas pensam. Óbvio que isso tem implicações práticas, né? Se você está dentro, por exemplo,
na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo do Weber, o Weber detecta que aquela forma de pensar o mundo, onde a acumulação primitiva significa a ida da pessoa para o reino dos céus, tem tudo a ver com o capitalismo, porque o capitalismo você precisa acumular, isso que é o motor do capitalismo inicial, né? Acumulação, ganhar mais dinheiro, aumentar o lucro. Então, essas duas formas de pensar estão muito conectadas com o que as pessoas efetivamente fazem, que é ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Diferente do catolicismo, que pregava naquele período as pessoas darem, dividirem, partilharem a sua riqueza, não guardarem. Tem aquela passagem, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus e tal. Então, quando você detecta aquela forma de pensar, aquilo de alguma forma está conectado com a ação social, seja porque está legitimando ela aos olhos dos outros, né? Quando sai assim na Rede Bandeirante falando, na Rede Record falando não sei quantos bandidos mortos em ação em operação da Polícia do Rio. Você não sabe nem o nome da pessoa ainda, mas você sabe que ela é bandida já. Como é que é isso? Então, essa forma de pensar o mundo está legitimando a ação daqueles policiais que agem daquela maneira, porque pensam o mundo daquela maneira, né? Aquilo ali tudo indica que foi uma retaliação, porque no início da operação mataram o policial e aí eles resolveram sair matando todo mundo que estava ali. Mas ninguém sabe direito. Mas o importante não interessa isso. O que interessa é você ver como a ideologia é construída, e aí isso tem implicações, porque as pessoas se sentem mais à vontade para tomar determinadas ações no ambiente onde aquelas ações são justificadas socialmente. Tá? Por isso que é importante interpretar a cultura, porque se você consegue entender como a cultura funciona, você consegue entender qual o sentido que as pessoas estão dando para o que elas fazem no mundo, e qual o sentido que elas dão umas para as outras, né? Enfim, meio nesse registro que trabalha a antropologia. Vamos voltar para o texto, que hoje eu estou fraco. Fala. Uma pergunta. O discurso, ele está na cultura ou estão entranhados um com o outro? Estão entranhados um com o outro. Nós temos que observar tanto a cultura quanto a origem do discurso, né? Porque todo discurso tem uma origem diante do seu próprio pensamento. A cultura é o discurso é a cultura na antropologia, tá? A cultura é um conceito que foi criado no século XIX, pensando a cultura como uma coisa estanque, mas a gente viu que, na verdade, a cultura... A gente vai ver isso melhor semana que vem com o Geertz, tá? Mas tá ótimo. Ela não... ela é a coleção da ação dos indivíduos, e a cultura, ela sempre está em conflito, não é algo que é sem contradições, porque existem contradições na cultura, mas a gente vai ver semana que vem. Deixa eu tentar voltar para o texto aqui com o Geertz um pouco, com o Malinowski. Então, nessa primeira parte, ele vai falar bastante da metodologia, de como é esse relacionar-se com o outro. É isso que eu quero que vocês peguem na primeira parte do texto. Como é que o Malinowski discute a relação do pesquisador com o seu objeto de pesquisa. Tem uma parte genial aqui que ele fala, que... Deixa eu achar aqui. Olha, no meu passeio matinal pela aldeia, podia observar detalhes íntimos da vida familiar dos nativos, os nativos fazendo sua toalete. Ele ficava vendo os índios indo para o banheiro, cozinhando, comendo, podia observar os preparativos para os trabalhos do dia, as pessoas saindo para realizar suas tarefas, grupos de homens e mulheres ocupados em trabalhos de manufatura, brigas, brincadeiras, cenas de família, incidentes geralmente triviais, às vezes dramáticos, mas sempre significativos. Formavam a atmosfera da minha vida diária, tanto quanto da deles. Disso aqui você tira muita coisa, né? No Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ele mostra cenas cotidianas, como é que era o negro, o escravo, dentro da casa do senhor, como é que era a postura que ele adotava em relação ao senhor, quando tinha a briga, como é que a briga era resolvida, a pessoa que estava vivendo lá na senzala, qual era a diferença da senzala para a Casa Grande, a relação da Casa Grande com a senzala. Então, isso a gente vê no cotidiano. Assim, é isso que o antropólogo faz muito, tá? Tem uma parte aqui que você dá risada, cadê? Com o passar do tempo, acostumados a ver-me constantemente, dia após dia, os nativos deixaram de demonstrar curiosidade ou alarme em relação à minha pessoa. Nem se sentiam tolhidos com a minha presença, porque no começo a galera ficava olhando, quem é esse cara aí branco que não fala a nossa língua, sentado do lado, fazendo anotação, olhando eu cagando no banheiro, olhando eu brigando com a minha esposa, olhando, sabe, é meio...
E aí tem esse momento de estranhamento, mas o antropólogo tem que persistir, porque quando a pessoa chega, ela é intrusiva, né? E as pessoas tentam se comportar de maneira diferente, porque tem aquela pessoa observando ali. Mas aí você tem que quebrar esse gelo, você tem que ver a pessoa conforme ela é naquela cultura dela mesma. É que nem também, para fazer o parâmetro com a análise, com a psicanálise, o analista está ali não para te julgar, mas para tentar entender como as coisas são na sua cabeça. Então, se você está se comportando, tentando esconder coisa do analista, ou não falar certas coisas, porque você está falando para uma pessoa, então são as coisas mais íntimas da sua vida. Então, você fica com essa reticência, mas você tem que persistir, porque o analista precisa ver como as coisas são para você, e não como você se porta porque tem um analista sentado na sua frente. É um pouco isso a passagem do Malinowski. Então, deixei de representar um elemento perturbador na vida tribal que devo estudar, alterando-a com a minha aproximação, como sempre acontece com um estranho em qualquer comunidade selvagem, ao ponto que o outro lá passou no concurso para inspetor, porque ele não queria que estranhassem ele lá dentro. Né? Então, tem várias táticas para fazer isso daí, é difícil você conseguir, mas é importante que as pessoas não sejam performáticas, que você seja aceito como um deles, de certa maneira. Mas você sempre tem que ter a consciência de que você não é, você é o outro. Tá? Você está observando eles na lógica deles, sabendo que a sua cabeça você tem que distanciar. De novo, falando da análise, é por isso que os analistas fazem análise também, porque eles não podem jogar para aquela conversa que eles estão tendo com o paciente deles as neuroses deles. Então, o antropólogo, da mesma forma, não pode jogar para a interpretação que ele está fazendo da cultura da pessoa a sua própria cultura. Ele tem que manter distante essas duas coisas sempre, o antropólogo. Vamos seguir aqui. Sabendo que eu meti o nariz em tudo, até mesmo nos assuntos em que o nativo bem educado jamais ousaria intrometer-se. Os nativos realmente acabaram por aceitar-me como parte de sua vida, como um mal necessário, como um aborrecimento mitigado pelas doações de tabaco. Ele levava tabaco para os caras aceitavam. Tá, esse porra, ele traz cigarro para a gente, vai. Deixa ele ficar anotando o que ele quiser aí. É bem divertido. O texto é bem divertido, tá, gente? Para dar uma paz um pouco para vocês das coisas mais pesadas. E outro exemplo que eu tinha pensado aqui, mas me escapou agora. Mas, enfim, esse é o exercício. E aí você consegue entender uma série de coisas fazendo isso, né? Então, essa primeira parte é isso, tá? Não vou me prender muito aqui, passando o texto ponto a ponto, como eu geralmente faço, mas porque tá mais simples esse aqui. Se vocês leem, vocês vão sacar isso aqui. Como é a conversa. A segunda parte, que eu falei para vocês lerem até aqui, ó, até o item 7, depois pularem os demais capítulos, nem sei até onde é que vai aqui, mas... leiam até aqui, né? Tá lá no Classroom. Leiam até aqui, depois vocês podem pular esses capítulos aqui, capítulo 1, capítulo 2, que ele vai falar da ilha, das pessoas. É muito descritivo isso aqui, sem fazer uma descrição densa, tá? Não interessa tanto. Fica legal, de novo, no final, quando ele vai falar do Kula. O Kula isso aqui também não interessa, os nativos. O Kula é uma prática de troca entre os trobrianos. Eles trocam colares, e isso implica nas relações que eles têm uns com os outros, e também possibilita que as pessoas façam trocas outras, o comércio, basicamente. Então, eu presto serviço para um colega, para um amigo, ou eu trago coisas para ele como presente. Aqui, as características essenciais do Kula. Começa aqui. Deixa eu ler a descrição rápida aqui no início para vocês, tá? O Kula é uma forma de troca e tem caráter intertribal bastante amplo. É praticado por comunidades localizadas, ele fala o local aqui. Tem uma parte mais para baixo que é melhor. Em cada ilha e em cada aldeia, um número mais ou menos restrito de homens participam do Kula. Então, são homens, começa por aí. Ou seja, recebem os artigos, conservam-nos consigo durante algum tempo e, por fim, passam-nos adiante. Cada um participante do Kula recebe periodicamente, mas não regularmente, um ou vários moale, braceletes de concha, ou um solava, colar de discos feitos de concha vermelha, que deve entregar a um de seus parceiros, do qual recebe em troca o artigo oposto. Se eu dou um moale para um, eu recebo um solava do outro. O fato de uma transação seja consumada não significa o fim da relação estabelecida entre parceiros. A regra
uma vez no Kula, sempre no Kula. A parceria entre dois indivíduos no Kula é permanente, para toda a vida. Os Moali e o Solava encontram-se sempre em movimento, vão passando de mão em mão, e não há caso em que esses artigos fiquem retidos com um só dono. A pessoa nunca tem as duas coisas ao mesmo tempo, em relação àquele parceiro com quem ele troca. Vamos mais para baixo, ele vai explicar isso melhor. As regras de troca. Espera aí. Os braceletes não interessa. Aqui ele vai fazer comparação com a coroa britânica. Ó. É bem legal essa parte. Essa parte aqui é a mais importante da segunda parte, tá? A permuta desses dois tipos de Vayuga, ou seja, a troca dos braceletes, à torta e à direito. Nem está o capricho e a vontade ou disponibilidade dos nativos. Está muito, pelo contrário, sujeito a rigorosos limites e regras. Uma dessas regras refere-se à sociologia da troca e dispõe que as transações do Kula só podem ser executadas entre parceiros. O indivíduo que participa do Kula, e nem todos os nativos no âmbito desse sistema têm autorização para isso, possui apenas um número limitado de pessoas com as quais ele pode negociar. É diferente do capitalismo, que você compra e vende para qualquer um, no Kula, segundo regras também. O capitalismo tem suas regras, tá? Várias. Mas, do ponto de vista de com quem você pode vender e para quem você pode comprar, em geral, você pode fazer isso com qualquer pessoa, né? A não ser que a pessoa seja um criminoso, aí, enfim, eu não vou entrar nesse negócio não, mas aqui não, aqui você tem pessoas específicas. Esta parceria é estabelecida de um modo definido, exige a satisfação de certas formalidades e constitui uma relação permanente para toda a vida. O número de parceiros que o indivíduo pode ter varia de acordo com a sua posição social e importância. O plebeu das Ilhas Trobriand possui apenas alguns parceiros, ao passo que o chefe chega a ter centenas deles. Não existe propriamente um mecanismo social pelo qual você possa limitar a participação de uns e estender a outros. Porém, as pessoas, em geral, sabem exatamente quantos parceiros têm direito em termos de sua posição social. Não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas sabem que elas não podem ter muitos parceiros se elas são uma pessoa peixe pequeno na tribo, sabe? Se não é uma pessoa muito respeitada, se é uma pessoa jovem, né, de uma família mais pobre, sei lá. Ela não pode ter muitos parceiros. Já se é um cara mais, assim, no meio do totem da tribo, ele pode ter mais parceiros. As pessoas sabem esses limites. Um dos fatores que orientam nesse particular é, na maioria dos casos, o exemplo dado pelos seus ancestrais imediatos. Né? Deixa eu ver outra passagem aqui. Os parceiros do Kula têm que trocar entre si os objetos próprios do Kula, que é a Solava e o Moali. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês disso. E, incidentalmente, trocam também outros presentes. Na feita que você troca o colar, você dá presente para o seu parceiro. Digamos que o seu parceiro está precisando de madeira para construir a casa dele, você tem uma madeira sobrando. Você vai lá e dá aquela madeira. Quando você dá essa madeira, você está dando de presente. Parte do princípio que você vai receber um presente de volta em algum momento no futuro. Você nunca dá, nunca é feito um regateamento de quanto é que vale aquela madeira. É sempre uma dádiva, tá? É sempre um presente que você dá. Mas tem uma regra social ali de que você vai receber um presente de igual valor no futuro. No momento que o outro resolver te dar um presente. Então, lá no futuro, o outro, de repente, está tirando açaí, né? Lá não tem açaí, mas vamos pensar, porque o açaí me veio na cabeça agora. E aí, essa pessoa está com um açaí em casa, ela fala, vou levar um açaí para o meu parceiro. Aí, quando ele vai levar o açaí, eles trocam os colares de novo e tal. Comportam-se como amigos, possuem uma série de deveres e obrigações mútuas que variam conforme a distância entre suas respectivas aldeias e o status de cada um deles. Em média, o nativo tem alguns parceiros próximos, geralmente seus amigos ou seus parentes, com os quais normalmente mantém relações de amizade bastante estreitas. A parceria no Kula é um dos laços especiais que unem dois indivíduos numa relação permanente de troca de presentes e mútua prestação de serviços, que são tão característicos desse nativo. Aí ele vai continuar aqui, deixa eu ver. Tentemos passar agora para os efeitos cumulativos dessas regras de parceria. Há no circuito inteiro do Kula um encadeamento de relações que naturalmente fazem dele um todo entrelaçado. Pessoas que vivem a centenas de milhas uma das outras relacionam-se através da parceria direta ou indireta. Realizam trocas, passam a conhecer-se
e às vezes se encontram em grandes reuniões tribais. Espera aí. Consideremos o nativo típico que vive... Não quero, tem uma parte muito legal aqui para frente. Cada pessoa tem, portanto, de obedecer a leis específicas quanto ao sentido geográfico de suas transações. Ele vai descrever aqui, você tem que dar com a mão direita, receber com a mão esquerda. Se a pessoa mora no sul da ilha e você mora no norte, e você está trocando com alguém que está ao sul de você, você só pode trocar uma determinada coisa e receber a outra. Mas se você se muda para o leste da ilha, aí a troca muda. Ele está explicando isso daí, nessa parte, tá? Passemos agora a entender uma regra do Kula, uma das mais importantes. Como acabamos de dizer, os braceletes e colares movem-se no círculo, cada um em sua própria direção, um em sentido oposto do outro. Por isso que sempre volta para você. Tudo que vai, volta no Kula. Tudo que você dá, você recebe. Por isso que você dá presentes e recebe presentes de volta, tá? Sejam quais forem as circunstâncias, nenhum deles jamais é negociado de volta. Ou seja, no sentido, na direção errada. Você nunca pega de volta aquilo que você está dando para aquela pessoa. Esses objetos também se encontram em constante movimento, jamais param. Cadê? A posse é, portanto, uma relação econômica deveras especial no Kula. Nenhum dos nativos que dele participa pode manter quaisquer dos artigos em seu poder por mais de 1 ou 2 anos. E quando os conserva durante o tempo, está sujeito a ser censurado por sua mesquinhez. Se você não está dando muito no Kula, você é mesquinho, né? Você é mal visto naquela sociedade. Alguns distritos têm má reputação entre os demais por serem lerdos e duros de lidar no Kula. Por outro lado, um número enorme de artigos passa pelas mãos de cada participante do Kula durante sua vida. Esses artigos são de posse temporária e cada um os guarda em confiança por um certo espaço de tempo. Essa posse raramente significa que os nativos os ponham em uso e ele tem a obrigação de passá-los o quanto antes a um de seus parceiros. No Kula, você não é valorizado pelo que você tem, você é valorizado pelo que você dá. Então, quanto mais você der, mais bem visto você é. Essa posse temporária, no entanto, lhe permite garantir grandes renomes e exibir sua aquisição, contar aos outros o modo que obteve e planejar a quem os destinará a seguir. Tudo isso constitui um dos assuntos favoritos entre os nativos, servindo-lhes de tema para suas conversas e fofocas. A glória e a façanha de chefes e plebeus no Kula são constantemente discutidas e ventiladas nas suas conversas. Pois através dele se cria uma nova forma de posse e coloca os 2 artigos do Kula numa categoria especial. Cadê? O princípio básico das regras de transação propriamente dita é o fato de que o Kula consiste na doação de um presente cerimonial em troca do qual, após certo lapso de tempo, deve ser recebido um presente equivalente. Esse lapso de tempo pode ser de algumas horas ou apenas alguns minutos, embora por vezes chegue a passar de 1 ano, ou mais entre uma doação e um presente. A troca, entretanto, jamais pode ser efetuada diretamente e a equivalência entre os presentes não deve ser nunca discutida, avaliada publicamente ou pechinchada. Eu não chego com um monte de tora de madeira para te dar, e aí eu só te dou aquela tora de madeira se você me der o açaí naquela hora. E a gente pechincha quantas toras de madeira vale, quantos quilos de açaí. Isso não se faz no Kula. Você chega e dá o presente. E aí, eventualmente, você vai receber um presente de volta, em tese, do mesmo valor. O decoro de cada transação do Kula é rigorosamente mantido e altamente prezado. Os nativos fazem total distinção entre esse tipo de transação e o escambo, o qual praticam extensivamente e conhecem bastante, e para o qual conhecem o termo guimuali, na língua kirivina. Né? Eles fazem outros tipos de troca. Eles fazem comércio com os brancos que vão lá. O cara está dando tabaco para eles todo dia. Essa troca que eles fazem com gente de fora não é o Kula. Tá? Ao criticar algum nativo que age de maneira incorreta, apressada ou indecorosa no Kula, os nativos frequentemente dizem: ele age como se o Kula fosse o guimuali. Ou seja, ele tá desrespeitando o Kula. Ele está tratando o Kula como se fosse comércio com branco. Não é isso aqui, não. Né? Outro princípio muito importante é o de que cabe a quem dá decidir sobre a equivalência
entre o presente que oferece e aquele que recebeu anteriormente do seu parceiro. Não tem papel moeda fazendo a transação aqui. Você não sabe o quanto que vale uma coisa em relação ao que o outro valoriza. Então, é muito mais difícil, tanto que não se faz esse cálculo de valor, né? A equivalência não pode ser imposta sob qualquer forma de doação. Você não dá uma coisa dizendo o quanto ela vale, você dá, é um presente. Espera-se que o parceiro, tendo recebido um presente cula, dê em troca um presente de justo e igual valor. Em outras palavras, o bracelete que ele dá como contrapresente deve ser tão bom quanto o colar que recebeu como presente, e vice-versa. Um presente excepcionalmente valioso, por sua vez, deve ser retribuído com um contrapresente de valor semelhante, e não com vários contrapresentes menores. Não obstante isso, pode haver presentes intermediários e tal. Aí ele segue falando isso. Então, é essa descrição do sentido que as trocas têm que o antropólogo faz aqui, quando ele está descrevendo essa ação social, que são as práticas do Kula. É como se ele estivesse traduzindo o significado que isso aqui tem para os nativos, para outras pessoas que não conhecem o Kula, que não foram lá nas Ilhas Trobrianas e tal. Esse é o papel do antropólogo, tá? Mas a gente faz isso com indígenas, mas pode fazer isso com outras coisas também, como a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu mostrar para vocês aqui aqui os colares, ó. Tá? Só para vocês verem. Na próxima aula a gente vai voltar, a gente vai olhar outras coisas na antropologia, como é que isso chega na antropologia urbana. Se vocês quiserem dar uma lidinha nos outros textos, só para fazer uma passagem rápida, que eu coloquei outros materiais para vocês aqui. Como eu disse, o Rocha vai discutir o etnocentrismo, né? E a questão do etnocentrismo é essa, de que quando a pessoa está tentando julgar o outro a partir do seu próprio olhar, e definir a forma como o outro interpreta e enxerga o mundo segundo pré-definições que eu mesmo criei. E isso é etnocentrismo, isso não se faz na antropologia. É a crítica que ele faz aqui. Ele vai mostrar vários momentos da antropologia, está muito fácil de ler esse texto também, tá? Se vocês quiserem. E ele vai fazer... A história do texto é essa aproximação do eu com o outro na produção da disciplina da antropologia. No início você tem esse espantamento, essa tentativa de anular o outro, porque ele é tão estranho que desafia a minha própria identidade. Aí no segundo momento você tem o etnocentrismo, onde o outro se aproxima do eu, mas sempre num caráter submisso, a partir da teoria etnocêntrica evolucionista, onde eu defino o outro como um estágio da evolução de mim mesmo. Então o indígena, o selvagem, é um europeu que não evoluiu ainda, né, nessa lógica aqui segunda. Depois disso, você tem o Voando Alto, que é o terceiro capítulo, onde você começa a tentar entender o outro pela sua própria lógica, e não impor a sua lógica a ele. Ele faz esse desenho no texto muito bem, tá? Ele cita o Malinowski aqui, ó. A gente vai ver mais na próxima aula. O texto do Geertz é bom porque ele vai mostrar a virada linguística e o efeito que isso tem na antropologia. E eu estou pensando em botar alguma pesquisa também. Eu não sei se a própria pesquisa do Geertz... O Geertz tem uma pesquisa dele que é muito conhecida, tipo essa do Malinowski e o Kula. No caso do Geertz, a briga de galos em Bali. Ele observa ali uma briga de galos que os balineses praticam, escondido, porque está proibido pela polícia, inclusive. E é engraçado porque ele só é respeitado pelos nativos quando ele vai lá na briga de galo. Até então, ninguém dá bola para ele. Aí, quando ele vai assistir a briga de galo, passando perigo, inclusive, ele tem que fugir da polícia, uma hora que a polícia chega. E os nativos passam a interagir mais com ele, falam, não, esse cara aqui é dos nossos. Aí, ele passa a entender melhor. Mas a descrição que ele faz da briga de galo mostra uma série de coisas da sociedade balinesa. Como é que as pessoas se portam lá, como é que são feitas as apostas, quem são os grupos que apostam, quem que está apostando contra quem. É um jogo ali que está rolando que ele entende as relações sociais e políticas da sociedade balinesa a partir daquela briga de galo, aquele microcosmo. Os antropólogos fazem muito isso, tá? Até quando você está fazendo antropologia histórica, você não tem acesso ao nativo mais, porque o nativo não existe mais, você pode recorrer até à literatura. Tem muita gente que estuda o Machado de Assis, na antropologia, para falar das relações raciais no Brasil, na época que o Machado escreveu. Porque o Machado ele mostra muito isso no cotidiano dele, no próprio Memórias Póstumas. Tem uma cena que eu me lembro agora,
que é de um negro liberto, ele já não é mais escravo. Ele tem a alforria dele, mas ele encontra o antigo senhor dele na rua, e ele se porta de maneira completamente submissa, mostrando que a relação jurídica se encerrou, mas na cabeça dele a relação de submissão hierárquica ainda existe. Então é senhor e tal, ele se abaixa, não sei o quê. E aí o antropólogo recupera aquilo para fazer essa descrição densa sobre como é que se coloca a lógica racial dentro de uma sociedade pós-escravista ou imediatamente após o fim da escravidão e tal. Enfim, é um exemplo, tá? Então ele pega uma coisinha para explicar o geral. No livro do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, que é... Como é que chama? Que é o livro que fala sobre o jeitinho brasileiro. Falhou agora. Peraí que eu já digo para vocês, que isso também não pode falhar. Eu lembro do milagre, mas não lembro o nome do santo. Peraí. Livro. O livro dele. Raízes do Brasil. No livro Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda vai mostrar o homem cordial brasileiro, para falar da cultura do brasileiro. E aí ele mostra duas coisas. Ele mostra, primeiro, que o brasileiro tem uma dificuldade enorme de criar espaço público, porque o brasileiro transforma tudo em relação pessoal. Ele precisa estar sempre tornando a coisa uma relação afetiva com o outro, e aí isso dificulta uma relação de espaço público. E o uso do diminutivo é a evidência que ele usa muito disso. A gente tende a usar o diminutivo porque o diminutivo nos aproxima afetivamente do outro. E aí então ele pega as pessoas conversando e usando o diminutivo para mostrar isso. Outra coisa que o Roberto da Mata, que é um outro antropólogo maravilhoso, faz, é pegar, para mostrar a hierarquia brasileira, ele usa a expressão do você sabe com quem você está falando. Isso que a gente já sabe hoje em dia foi o Roberto da Mata que detectou lá atrás, olhando fila de banco, olhando relação da polícia com o cidadão brasileiro, ele começou a notar essa expressão sendo usada muito, né? Você sabe com quem você está falando, que mostra que a sociedade brasileira é hierarquizada, ou seja, quem é mais poderoso manda e quem não tem poder obedece. Não importa se tem uma regra geral, uma ética, isso é uma coisa presente na cabeça do brasileiro e que está sempre em conflito, né? Outro dia atrás a gente viu o desembargador sendo multado lá na praia de São Paulo, porque ele estava sem máscara, o cara foi tentar multar ele, o desembargador surto, começou a falar em francês com o fiscal, praticamente você sabe com quem você está falando e tal, que não ia ser multado, rasgou a multa na cara dele e tal, não sei o quê. Aí depois ele foi ser reprimido lá no tribunal, mas não deu em nada. Então, essas coisas operam na cabeça do brasileiro e é difícil detectar isso com pesquisa do tipo científica, ciência empírica, porque são interpretações da realidade que o indivíduo faz, né? E eles, enfim, a gente vai ver isso melhor com o Gates semana que vem. Mas a antropologia detecta isso, ela pega o microcosmo e mostra, olha, isso aqui é o brasileiro, ou isso aqui é o americano, ou isso aqui é o migrante da Guiana Francesa que veio trabalhar no Amapá, ou o brasileiro que foi trabalhar com migrante da Guiana Francesa. Tem uns estudos ótimos da Unifap que mostram isso daí, essa interação. Quem é o migrante brasileiro que vai trabalhar na Guiana Francesa? Qual é a ideia que o francês tem sobre o migrante brasileiro? Como é que se dá esse jogo de fronteiras entre o estrangeiro brasileiro na Guiana e versus o estrangeiro guianês em Macapá, que é uma fronteira de identidades, né? Então, o antropólogo ele vai descrever isso. Ele está sempre descrevendo, interpretando o antropólogo. Diferente do cientista político, ou do cientista... Esses termos eu estou usando de maneira bastante fluida, tá? Porque tem cientista político que está preocupado com isso também. Por exemplo, quem estuda clientelismo no Brasil, antigamente, hoje em dia nem tanto, tá? Fazia muito esse argumento de que, para entender as eleições no Brasil, você tinha que entender a relação de compadrio e de senhorio entre o eleitor e o seu representante. Isso aí na República Velha mais, tá? Entender essa relação, que era uma relação de trocas entre benefícios versus votos, mas não numa lógica democrática, mas numa lógica de se você não votar no senhor, no coronel, no candidato do coronel, você não vai comer, você não vai receber trabalho, né? Essa lógica servil, que era tratada como clientelismo. Estou falando de maneira bem geral, tá, gente? E que, enfim, tem gente que na ciência política está preocupada com isso. Tem uma pesquisa ótima de uma cientista política mesmo, que está analisando a Argentina e vendo se existem ainda essas práticas clientelistas que definem a escolha do eleitor na Argentina. Ela vai entender que não existe mais, tá?
Porque o voto é secreto, a pessoa vota em quem ela quiser e não adianta. Mas você tem interações, mas é muito mais complicado, porque quando você parte de tentar entender como que as pessoas pensam, você não está explicando o que elas fazem, você está explicando como elas interpretam o que elas fazem, ou como elas interpretam o outro, né? E isso não é a mesma coisa de tentar explicar por que as pessoas votam. Por exemplo, né, na ciência política, o que explica o voto? Aí você tem a teoria econômica do voto, que vai explicar por que o aumento, aí tem estatística, por que o aumento da renda aumentou os votos no candidato do presidente, tal. Isso tudo é explicação. A antropologia não faz isso, ela está tentando descrever e interpretar como as pessoas veem as coisas naquela sociedade. Tá? E na ciência política, para você partir de um caso isolado e fazer uma regra geral, é muito complicado, porque o pessoal da ciência política vai dizer, não, peraí, você pegou um caso só. Né? Isso pode estar acontecendo ali naquela cidadezinha de Pindamonhangaba, mas você não explica a democracia no Brasil a partir de Pindamonhangaba. Você tem que fazer um N maior, um estudo de caso grande e tal. Na antropologia, não. Você pega situações cotidianas, notícia de jornal, e você consegue produzir conhecimento na antropologia a partir disso, porque você está explicando a interpretação do mundo. Você não está você está descrevendo a interpretação que aquelas pessoas fazem do mundo. Você não está tentando explicar aquelas pessoas. Então, tem sempre tentando mostrar para vocês as diferenças, tá? Tem que ter cuidado com isso. Por hoje é só, tá? Deem uma olhada no texto, quem não deu ainda, esse está muito suave de ler, vocês vão ver que ele contando história e tal. O da semana que vem é mais difícil, é mais teórico. Aí vocês vão ver essa virada linguística. Mas não é tão difícil quanto o do Elster, tá? Vocês vão ver que é tranquilinho de ler esse. É o do Geertz. O Malinowski não tem muita teoria aqui. O Geertz é um cara teórico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Uma descrição densa por uma teoria interpretativa da cultura. São 30 páginas só, tá? 15 páginas, são 2 folhas, então 30 páginas. Esse texto é genial. O Geertz é o maior antropólogo do século XX, tá? Então, leiam com atenção. E é isso, senhores. Perguntas? A gente vai seguir com as resenhas. Ainda estou pensando na questão das provas no final, se a gente vai ter prova ou não. Porque minha preocupação com as provas é porque tem gente que não faz quase nenhum trabalho e aí chegar no final, se ficar só com a nota dos trabalhos que fez, ela vai reprovar. E aí a prova ajuda um pouco, porque a pessoa tem a chance de fazer a prova e recuperar um pouco sua nota. Mas para a galera que fez os trabalhos, ainda tem que fazer uma prova é pesado, né? Então, eu estou tentando equacionar isso daí. Fora que fazer prova do jeito que a gente está aqui é meio, sei lá, não tem muito sentido para mim. Mas eu vou pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, saber se a gente vai ter prova ou não. De repente, eu posso passar os trabalhos, e quem ficar reprovado nos trabalhos pode tentar fazer a prova, mas aí eu não vou dar 10 para a pessoa, porque a pessoa às vezes não vê. Esse é meu medo, entendeu? A pessoa pode não ter assistido às aulas, não ter feito os trabalhos, eu não faço chamada. E aí depois fazer a prova e passar. E aí a galera que ralou aqui, está aprendendo tudo, e realmente está estudando, eu acho meio injusto, sei lá. Fala, quem levantou a mão aí. Márcio. Professor, me perdoe e peço desculpa a todos também, sem dúvida, essa questão de prova, né? E demais colegas que fazem, não é justo alguém depois fazer, que é o meu caso. Por exemplo, eu não tive tempo, diante de várias situações, questões profissionais e pessoais, e não fiz. Mas eu ia até entrar num privado e falar com o senhor a respeito dessa situação. E aí eu colocaria aqui, sem dúvida nenhuma, seria uma questão de diminuir as notas, mas dar oportunidade para fazer a resenha. Eu vou pensar. Não seria justo, né? Também, muitos, devido à questão do trabalho, eu sei que é difícil para todo mundo, de uma forma ou de outra. E, principalmente, o respeito ao senhor, né? Devido à dedicação. Não, mas você está nas aulas sempre. Márcio, você não estou nem preocupado, você tem quase todas as aulas, você está lendo, participando, você é um ótimo aluno. Eu fico preocupado com o sujeito que desaparece, parece que fazer a prova só, isso eu não gosto, não. Na prova, assim, eu não estou nem preocupado com a justiça, tá? Porque esse negócio de prova, para mim, eu quero que vocês aprendam. Então,
Nesse sentido, a prova, inclusive, é mais um instrumento pedagógico do que avaliativo, porque a hora que a pessoa tem que sentar e espremer a cabeça e botar no papel, ela está aprendendo muito também. Mas eu fico muito triste se a pessoa desaparecer o curso inteiro e aparecer para fazer a prova. Aí eu acho complicado aprovar o aluno, mas eu não estou fazendo chamada também, então talvez eu faça alguma coisa nesse estilo, Márcio. Me permita, eu dar a oportunidade elástica de fazer as resenhas, né, mas com menor pontuação. As resenhas, se você perdeu uma ou duas, se você perdeu uma, você vai tirar 9,5, 10, tá? Porque o aluno perdeu uma, não vou tirar ponto dele. Todo mundo tem direito a perder uma, né? Mas se você perdeu duas, você também vai passar. Mas se você perdeu 3, 4, 5, aí a coisa vai começar a ficar, baixar a nota. Mas, enfim, eu ainda vou pensar com carinho. Eu vou ver como é que estão, perto do final, eu vou ver como é que vocês estão de resenha. Se eu ver que a galera fez, praticamente todo mundo fez a maioria das resenhas, eu não vou me preocupar tanto com prova. Agora, se tiver muito aluno que fez só uma ou duas ou três, aí eu vou ter que pensar, não, vamos fazer uma prova para tentar melhorar um pouco a nota da galera que está participando, está na aula, está fazendo resenha, mas por uma razão ou outra perdeu uma ou outra. Aí a gente tem que tentar ver como é que ajusta um pouco isso daí. Agora, eu também não posso fazer uma coisa do tipo, quem não veio nas aulas, quem não fez trabalho, quem não assistiu aula, quem não viu vídeo, quem não leu nada, chega, faz a prova e passa, entendeu? Aí eu acho muito complicado mesmo. Mas eu vou tentar ajustar essas coisas todas, tá, Márcio? Tá ótimo, obrigado. Por enquanto tentei ir fazendo aí as coisas e lendo o material. E, professor? Fala, Jeff. Esse artigo aí de 15 páginas que o senhor falou ainda está de pé? Que artigo? Tá aqui o texto, ó, tá deixa eu abrir aqui de novo. Não, você disse que a gente teria que produzir um artigo. Não falei que vocês iam ter que produzir, eu falei que a próxima leitura tem 15 páginas. No final do curso, eu vou pensar se vai ser necessário algum tipo de avaliação, estilo artigo ou prova, uma coisa mais extensa, mas não sei ainda. Mas se a galera fizer as resenhas, e eu ver que o pessoal está fazendo as resenhas, acho que nem vai ser o caso de fazer prova, tá? Só se realmente tiver muita gente que fez só uma ou duas resenhas, que estava nas aulas, mas não conseguiu fazer, eu preciso repensar isso aí. Tá, beleza. Vamos fazer resenhas, por favor. Para não ter que fazer prova depois. Por favor, gente, vamos fazer resenha aí, na moral. Mas a pressão coletiva, a pressão social, aí você faz um pouquinho. Ele não precisa fazer prova depois. Perdão, porque o normal é a gente chegar no primeiro dia de aula e já falar para vocês, olha, a avaliação vai ser dessa maneira, e no final do curso a gente vai ter essa nota, vai ter essa oportunidade de segunda chamada, ou recuperação, sei lá, tudo isso é dito na primeira aula. Só que como a gente está nessa situação horrorosa que a gente está agora, é difícil, a gente tem que pensar com calma, pensando em vocês também. Não pode chegar aqui e impor um negócio que não vai funcionar depois. Até porque, de novo, eu vejo as provas e as avaliações como um instrumento pedagógico, mais do que como um instrumento avaliativo. Vocês não estão prestando concurso público aqui, não tem um número fechado de vagas, vocês têm que entrar aqui no vestibular. Eu quero que vocês aprendam. E aí a avaliação é legal, eu gosto muito de prova, tá? Eu gosto de fazer e gosto de aplicar a prova. É meio sadomasoquista, mas eu gosto. Quando a pessoa tem que sentar sozinha na cadeira, 3 horas para escrever, 4 horas para escrever, ela tem que botar tudo no papel que ela mastigou de leitura aquele semestre, isso é muito bom, a pessoa aprende muito. Que ela tem que forçar a mente, tentar conectar as ideias, e ela sai da prova sabendo mais do que ela entrou. Então, eu gosto muito, só que não dá pra gente fazer isso agora, porque, né, vocês podem fazer em casa, pode chamar um amiguinho, pode entrar na internet, não que isso vai ajudar muito, porque é ciências humanas, vocês têm que raciocinar, não tem a resposta pronta na internet, tá? Alguns colegas até pegaram algumas coisas de internet, poucos, 1 ou 2 só, na resenha, e eu peguei assim, olha, tá aqui o link do site onde você tirou o negócio, colega. Aí... mas, assim, não é a mesma coisa. Então, é por isso que eu estou muito cuidadoso em passar prova, porque acho que não vai servir para vocês aprenderem muito como seria uma prova em sala de aula e, não sei, acho que as resenhas estão funcionando muito bem. Aliás, os textos de vocês estão bem legais, tá? Professor. Fala, Jeff. A pergunta do Ítalo que ele fazer minha também. Até agora só foi 2 resenhas, né, que você passou? Acho que foram 3, porque tem uma que está no SIGA. Com essa agora 3, né? Deixa eu ver. Aquela que semana passada eu não passei, né? Essa é a terceira, A gente teve a gente teve o Weber, o Popper e agora o Malinowski. Porque o Elster eu não passei nada mesmo. Aí a gente vai falar um pouquinho mais de antropologia, de Goethe, de interpretação. Né? Isso vai virar o chamado construtivismo na RI, tá? A escola construtivista em relações internacionais tem esse pé grande na antropologia.
Talvez eu junte um texto de construtivismo semana que vem ao texto do Geertz, para falar um pouquinho de RI já. Eu quero começar a entrar nas coisas mais práticas da área de vocês, porque realmente tem que falar dessas diferenças todas antes de começar a ver as pesquisas na área de RI. Tem que entender de onde que o pesquisador vem, né, de qual é a carga epistêmica que ele está trazendo no trabalho dele. Eu também quero trazer um trabalho de pesquisa mais na linha ciência política dura. Essa semana eu li um trabalho maravilhoso sobre a União Europeia, que eu acho que talvez valha a pena trazer para vocês, tipo ciência política hard, assim, para falar sobre protecionismo na União Europeia. O que explica o protecionismo na União Europeia, por que certos países europeus ainda praticam protecionismo, porque a teoria toda de integração regional, de blocos, vocês vão ver, é uma teoria que diz que quando é criado o bloco, acabou o protecionismo lá dentro. Lá dentro agora todo mundo compra e vende, os produtos atravessam as fronteiras, você compra pela internet do México, chega nos Estados Unidos e ninguém paga mais imposto nessas coisas. E o protecionismo acabou. E não é assim. Na União Europeia, que é o bloco mais integrado, onde tem moeda única, onde as pessoas transitam de um país para o outro sem precisar de visto, de nada, você tem práticas protecionistas fortes ainda. Então, é o teste empírico, o tal do falseamento do Popper, que o pesquisador fez, mostrando, olha, não existe livre comércio aqui, não. Olha só esse caso concreto aqui que mostra que não está funcionando. E aí ele vai explicar por que não está funcionando a partir da lógica de teoria da escolha racional, a lá Elster, que a gente não viu bem, mas vai ficar mais claro nesse texto, mostrando que os atores praticam protecionismo porque tem uma lógica por trás disso. Então, vai ser bom para ilustrar, né, como é que se dá a pesquisa científica hard na RI. E aí também pegar uma pesquisa de antropologia. Né? A gente viu agora um pouquinho o Scula, só que o Scula é uma coisa assim que é difícil fazer pesquisa desse tipo hoje em dia, tá? Ninguém vai ficar se metendo no meio do mato da mata. Pouquíssimos pesquisadores fazem isso, alguns fazem ainda, vários antropólogos ainda trabalham nesse registro, mas sempre é uma coisa mais próxima, né? Tem antropólogo que estuda quilombo, por exemplo, aqui no Amapá. É um amigo meu que trabalha no INCRA que faz isso. Ele vai tentar entender, para tentar ver se aquela área vai ser designada como quilombo e vai ser protegida pelo governo de alguma maneira, vai ter certos benefícios, em razão da sua cultura específica, em razão daquelas relações que existem, que são específicas para aquelas pessoas que vivem naquele quilombo. Então, tem antropólogo que faz isso, mas é coisa mais próxima, né? E tem antropólogo que vai estudar justamente o conflito. Então, em vez de estudar os Kula, vai estudar o conflito entre Kula e os brancos que chegam lá. Né? Deixa eu pensar, o Florestan Fernandes, quando ele estudou a guerra entre os Tupinambá, tem um livro dele que é assim, A Guerra nos Tupinambá, ele mostra justamente essa fricção interétnica, né? E aí, qual é o entendimento que, se você olhar palestinos e israelenses agora, qual é o entendimento que os israelenses, os discursos e a compreensão que os israelenses produzem sobre os palestinos, e como é que os palestinos se veem os israelenses, como é que eles veem o conflito, né? Como é que eles interpretam o que está acontecendo na realidade deles e a vida cotidiana deles. Isso tudo a antropologia faz. Mesmo que o israelense e o palestino não sejam indígenas, isolados e tal. Então, a pesquisa do Malinowski, ela é muito boa, mas ela é muito, assim, não é o que se faz mais, tá? Talvez eu coloque mais um textinho na próxima aula, mostrando uma pesquisa antropológica, interpretativa, na área de RI, para usar como exemplo da teoria que a gente está discutindo. E aí, na outra aula, eu vou falar, depois não sei se é na próxima, né, na outra, eu vou fazer a mesma coisa com sociologia, um pouco, a coisa mais Foucaultiana, que é diferente também. É parecido, mas não é a mesma coisa também. É outro registro epistemológico. Por que é importante mostrar essas coisas separadas? Porque uma não se conversa muito com a outra, tá? Você não pode pegar uma pesquisa de economia e tentar questionar os dados que o Malinowski produziu sobre o Kula. O economista não pode chegar lá e desprovar o que o Malinowski fez com base em uma teoria econômica, porque é outra conversa, são outros registros, você não pode usar um para... Ao mesmo tempo, você não pode pegar a pesquisa do Malinowski para mostrar que o capitalismo não existe na economia, porque é outro registro epistêmico. Por isso que, no começo da aula, ciências humanas, de certa forma, é muito mais difícil do que matemática e física. Né? Você vê doutor em matemática com 16, 17 anos, o cara tira doutorado nos Estados Unidos e tal, você não vê doutor em antropologia, em sociologia com menos de 30, é muito raro, porque você tem que quebrar sua cabeça em várias formas de pensar diferentes.
o matemático, ele é muito difícil, tá? Mas é uma forma de pensar. É aquela forma do raciocínio dedutivo na matemática. E se o cara fica bom naquilo, é só aquilo que ele faz. E na física, a mesma coisa, né? Que é essa lógica popperiana de ver o mundo. Ou o cientista social, não, ele precisa entender outros registros. Né? E se você for discutir teoria de justiça, que é algo muito importante na área de ciências sociais, quando você vai falar de direitos humanos, direitos ambientais, direitos dos povos nativos, tudo isso daí é outra forma de discutir também. É outra epistemologia, porque você está discutindo o que é justo e o que é injusto. Discutir o que é justo e o que é injusto não é a mesma coisa de discutir o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Para você explicar a ação humana, você precisa de um tipo de teoria. Para você explicar a justiça, do ponto de vista liberal, você precisa de uma outra teoria, né? De um outro tipo de pensar o mundo. E para explicar a interpretação da cultura, que é o que os antropólogos fazem, você precisa de uma outra forma de pensar o mundo também. Então, vocês têm que saber trabalhar nessas formas diferentes de pensar o mundo. Eventualmente, se vocês forem partir para a carreira acadêmica, vocês vão ficar mais numa coisa do que na outra, mas vocês têm que entender as outras também, porque as coisas às vezes se comunicam. E se vocês não forem partir para a carreira acadêmica, se vocês forem trabalhar no Itamaraty, em ONG, passar em concurso público do Poder Executivo para alguma coisa, política pública e tal, aí vocês vão ter que estar operando com essas formas todas de conhecimento para ajudar vocês no cotidiano da vida de trabalho de vocês. Então, vocês realmente têm que entender que transitar um pouco, minimamente, nas diversas formas de produzir conhecimento nas áreas de ciências humanas. Por isso que eu estou trazendo um pouquinho de cada uma, sempre com esse cuidado, tá? De novo, você não pode usar uma para desmentir a outra, porque são registros diferentes. Me permita aí, professor, defender um pouco a cadeira aí de exatas. Tá. Mais do que eu já faço, pô, eu dei popper para vocês. Fala. Não, tranquilo. Fala. Para desparecer um pouco aí, né? Porque matemática é uma cachaça, entendeu? Como assim uma cachaça? É porque eu amo matemática. E eu adoro também. Eu fiz matemática na Unifap aí. Eu adoro matemática, imagina. Só que, de novo, você tem que pensar daquela forma e só daquela forma. Mas é super complicado, imagina. Eu acho mais difícil matemática do que, sei lá, história. Mas, de novo, é só aquela forma. Então, ciências sociais, vocês precisam aprender como é que o matemático pensa e também aprender como é que o antropólogo pensa, que são formas completamente diferentes. E no final o senhor junta tudo, né? Tem que juntar, mas juntar mantendo separado, né? Senão você pratica o que os etnocêntricos faziam no século XIX. Tentar dizer que o índio ele é um estágio involuído do branco europeu. Ou dizer que o bandido ele é bandido desde que ele nasce, porque se você olhar a cabeça dele, o nariz dele, a forma como ele anda na rua, o time para que ele torce, isso vai deixar ele ser bandido no futuro. Então, eu digo assim, né? Manter separado as casinhas, fala. Juntar tudo é você pegar um pouco da matemática, da lógica, né, da estatística, né, e saber se apropriar da ciência mesmo, e assim como da sociologia, antropologia, do direito, e você se situar no mundo. Eu acho que exatamente. Que é o mister, né, do cientista, né, de você... Social. De conhecer, né? Saber que tipo de conhecimento você precisa para aquela situação. Exato. Que tipo de linguajar, que tipo de conversa você está tendo, qual é o seu... Onde você está se inserindo, que tipo de conhecimento você precisa para atender aquela demanda. Então, vocês precisam ter essa tem pessoas, competência linguística. Que incute também, assim como eu vejo a questão da matemática como da leitura, né, que entrar nessa área da educação, a gente vê, a matemática é difícil. Não é que ela seja difícil. Eu defendo a tese seguinte, que teve péssimos professores, né, que ensinou diante daquela metodologia para o cara não aprender matemática, né? Aí faz o aluno ter rejeição à matemática, ou ele aprendeu ou gostar um pouquinho da matemática, porque a matemática, onde você vai, você dá um passo, você está vivendo matemática, assim como a leitura, né, de você ver a leitura do mundo, de conversar, de se comunicar, você já nasce chorando, já é uma comunicação, entendeu? Agora me pede para explicar o teorema de Ferrari aí, ou explicar como é que funciona uma integral, para ver se eu sei. Eu sei que a matemática está em todo lugar, agora é difícil. Assim, falando como alguém que teve professores ótimos de matemática, eu tive o mestre Moura no Ideal lá de Belém, e tive professores muito bons. Eu adoro matemática, eu acho matemática linda.
Mesmo assim, eu acho difícil demais da conta. Eu apanho demais da matemática. Mas eu gosto muito. Ok, obrigado. Bom, um bom final de semana já para todos. Para vocês também, senhores. E aí eu tento corrigir o dessa semana depois. Tá? Semana que vem eu vou estar num aperreio danado. Mas talvez a gente até comece a aula um pouquinho mais tarde, na sexta. Mas assim, eu estou corrigindo. Eu li os trabalhos de vocês, os últimos já. Semana passada não teve, né? Porque foi o Elster, eu realmente pesei na mão ali no texto. Essas confusões, assim, é porque, de novo, eu fui chamado para dar aula. Eu comecei a dar aula no dia que me chamaram de antropologia, então eu não tive tempo de preparar o curso, pensar direitinho, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Eu estou meio que montando o carro conforme a gente está andando nele. Então, né, às vezes tem esses probleminhas. Eu devia ter visto com mais calma escolher o texto do Elster, ter escolhido outro texto e não do Elster. Mas vamos lá, tá? Beijinhos para todos. Abraços. Fiquem em casa. Cuidado aí. Tentem se vacinar quando der. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, professor. Obrigado. Valeu, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.